Olá, meu nome é Yara Diniz, eu sou repórter de política e na cobertura das eleições de 2020 de A Gazeta, você confere entrevistas com candidatos a prefeito. Agora eu vou falar com Amarildo Lovato, do PSL, candidato a prefeito de Vila Velha. Primeira pergunta: Vila Velha é uma cidade difícil de se administrar, classe média grande, baixo orçamento, tem um território muito grande também e problemas estruturais de toda ordem. O histórico das eleições municipais na cidade mostra um eleitor que é pouco acostumado com reeleições e ex-prefeitos que têm uma certa dificuldade para alçar voos mais altos na política. A que se deve, na sua opinião, essas dificuldades e quais são as suas propostas para contornar tudo isso? Olha só, primeiro eu quero me apresentar. Eu sou Amarildo Lovato, fui diretor técnico da ADERES, fui diretor-presidente do IPEM, diretor administrativo e financeiro do SEBRAE e também eu fui coordenador urbanístico de Vila Velha. Então, assim, eu conheço bastante Vila Velha, há 50 anos que eu moro em Vila Velha, e sou uma pessoa que sou empresário hoje. Graças a Deus eu não preciso da política para me sobreviver. E o que eu quero dizer é que Vila Velha precisa de um gestor que pensa a cidade. Nós temos os valões de Vila Velha todos abertos. A maioria deles, nós só temos um único valão fechado. Então, a primeira coisa que a gente vai adotar dentro de Vila Velha é montar uma equipe técnica, porque nós não fizemos coligação com nenhum partido, não loteamos a prefeitura e queremos trabalhar com pessoas escolhidas com perfil técnico. Por que isso? Porque eu acredito muito nas pessoas qualificadas para poder administrar Vila Velha junto comigo, que eu sou gestor. Como eu faço gestão na minha empresa, eu sei que eu posso contratar os melhores funcionários, né? Então, é isso que eu penso para Vila Velha, que a gente que não tem acordo político com outros partidos e fazendo compromisso de levar apadrinhados para dentro da prefeitura, eu vou poder fazer uma gestão muito profissional. Isso vai poder ajudar muito com os problemas de Vila Velha, principalmente na área da saúde, da educação, da segurança. Por exemplo, o nosso secretário de segurança poderá ser o Coronel Foreste, que é o nosso vice, que conhece muito de segurança pública. Eu sempre digo para as pessoas que um coronel que saiu em defesa da sua tropa, que defendeu os seus soldados, provavelmente ele vai poder ajudar muito a defender o povo de Vila Velha. E nós, como gestor, nós queremos atrair novas empresas para Vila Velha para poder aumentar a receita e aumentar os empregos de Vila Velha. Vila Velha precisa gerar empregos. Nós não podemos mais atrapalhar os comerciantes. Só para você ter uma ideia, eu que sou comerciante e sempre militei ali no Polo de Confecções da Glória e fizemos ali vários eventos. A Glória já teve 100 mil compradores passando pela Glória. Fiz Glória Fit, Glória Faz Moda, Glória Fashion, agora é o Dia de Glória. E eu quero fazer isso em todos os bairros de Vila Velha, para a gente fomentar o comércio. O senhor falou, né, a questão de geração de emprego, né, de comércio. Sobre a questão do empreendedor, é possível melhorar a relação entre a burocracia municipal e o empreendedor? Se sim, quais são as suas propostas e o que o senhor pretende entregar até 2024, caso seja eleito? Primeira coisa, eu quero simplificar a prefeitura, simplificar para as empresas, né? Todas as empresas de Vila Velha hoje, o prefeito não conversa com os empresários. E a gente precisa realmente dialogar com os empresários. E o que nós vamos fazer? Nós vamos dar incentivos fiscais para que as empresas se instalam em Vila Velha e, com isso, a gente gerar empregos, né? Então, eu sou acostumado a fazer isso porque eu fui do SEBRAE, eu sei como fazer uma empresa funcionar. Primeira coisa, você tem que capacitar o empresário. O empresário bem capacitado,
ele vai poder gerir melhor o seu negócio. E depois de capacitar o seu empresário, a gente capacita os funcionários. Depois dos funcionários capacitados, a gente tem uma clientela que esses funcionários que vai atender, que está na linha de frente com o cliente dele. Que eu digo para todos os comerciantes, você quer que seu comércio dê certo? O seu funcionário precisa tratar bem o seu cliente, porque o maior patrimônio de uma empresa é o seu cliente. E nós sabemos fazer isso como ninguém, porque eu que digo que comecei cortando retalho de tecido e virei um empresário de sucesso, é porque eu realmente vim de baixo, consegui, com muita luta, ser empresário, me formei depois dos 30 anos de idade em administração, né? Então, nós sabemos fazer isso porque eu sou do Sebrae, sou conselheiro do Sebrae, sou especialista, vou buscar parceria com a Federação das Indústrias, com a Federação das Associações Comerciais, com a Federação do Comércio, com a Federação da Agricultura. Eu sou parceiro, inclusive, deles. E eu tenho certeza que eu vou poder contar com a ajuda deles. Sobre essas parcerias que o senhor falou, né, questão de empresas, de investimentos, a nossa próxima pergunta ela tem relação a isso e ela foi enviada pelas redes sociais de Gazeta por um dos nossos internautas. Vila Velha é uma cidade com potencial de crescimento, tem capital humano, é cortada por rodovias importantes, né, a área é extensa, mas tem muita dificuldade para estabelecer um parque empresarial forte, como o senhor mesmo disse. A Francine Pirlo, que nas redes sociais é @Francine Pirlo, ela pergunta como mudar essa realidade e quais são as suas propostas para trazer empresas e investimentos para a cidade. Olha, a gente tem que melhorar o fluxo de carro, de veículos, né, da cidade. As pessoas não conseguem circular pela cidade. Outra coisa, só nessa pandemia, e antes, inclusive, dessa pandemia, e aí, né, eu estava fazendo uma viagem com a minha família aos Estados Unidos, e quando eu voltei, eu me deparei com a pandemia. Só de salas e lojas fechadas, nós temos cerca de 2.500 lojas e salas fechadas. Isso significa praticamente 10 mil pessoas desempregadas. Então, o que nós vamos fazer para poder melhorar e trazer essas empresas para Vila Velha? É simplificar. As pessoas não podem demorar 120 dias para abrir uma empresa, entendeu? Eu percebo, eu que sou conselheiro do Sebrae, eu percebo a dificuldade que o micro e pequeno empresário, que é o maior gerador de emprego deste país, ele tem para poder abrir uma empresa, um pequeno negócio. Por exemplo, a gente tem perseguição do próprio poder público aos empresários. Isso nós vamos acabar com isso. Eu, como prefeito de Vila Velha, eu não quero fiscalização perseguindo empresário, porque quem faz a roda girar e quem faz a economia funcionar são os empresários, eles que geram emprego, são eles que realmente faz com que a economia gera. Então, outra coisa que é importante, eu quero dizer para todas as pessoas que estão nos ouvindo neste momento, dizer que eu vou tratar as empresas de Vila Velha como se fosse um parceiro da Prefeitura de Vila Velha. Eu vou conversar com os empresários, vou conversar com a população de Vila Velha. O prefeito precisa ir para a rua para ouvir a opinião de cada pessoa, entendeu? De cada empresário, desde o vendedor de coco, desde os ambulantes, entendeu? Eu tenho aqui amigos meus que são vendedores de coco na orla da Praia da Costa, que gera em torno de 8 empregos direto e mais de 30 indiretos, porque são as pessoas que plantam o coco e colhem o coco e mandam aqui para Vila Velha. Então, nós temos que valorizar essas pessoas. O senhor citou um problema logo no início da entrevista e ele foi falado por várias pessoas nas redes sociais, que é a questão do valão, né? O canal da costa ele já foi um rio usado pelas pessoas para pescar, mas hoje ele é um local poluído, com esgoto, mau cheiro. E o saneamento básico ele vem com um dos problemas citados pelos moradores da cidade de Vila Velha. A Rafaela Frasson, que nas redes sociais é @RafaFrasson, ela quer saber, caso
caso o senhor seja eleito, quais providências vão ser adotadas para solucionar esse tipo de problema? Olha, não só o valão da costa aqui da Praia da Costa, em frente ao Shopping Praia da Costa, por exemplo, tem tipo uma pontezinha ali para as pessoas atravessarem. Ali eu quero fazer um contorno e uma passarela para tirar aquele sinal dali, entendeu? E esse valão, nós vamos cobrir ele, nós vamos tapar esse valão, vamos cobrar isso da Rodossol, inclusive, porque não dá mais para aguentar esses valões todos abertos em Vila Velha. Nós temos que cobrir esses valões, entendeu? Não só aqui em todo o nosso município, são vários valões abertos. Eu fui em Terra Vermelha essa semana, pude ver lá, entendeu? Cachorro solto pelas ruas, cavalo tomando aquela água suja, sabe? Um absurdo. Então, assim, nós precisamos realmente de um gestor que eu digo empresarial, uma pessoa que sabe fazer gestão na sua empresa para administrar a Vila Velha. Vila Velha nunca teve um gestor empresário. Eu quero muito que as pessoas me elejam como prefeito, porque vão ver uma gestão totalmente profissional. Pra gente... E é um compromisso nosso, inclusive, Oyara, de cobrir todos os valões de Vila Velha. A gente vai dragar e vai... Isso eu não gosto de fazer promessa, sabe? Porque eu acho que promessa é coisa de político. E eu não sou político, eu sou empresário. Eu não gosto de fazer política, eu faço compromisso com o povo. E disso você pode ter certeza. Nós, que somos parceiros do governo federal, vou buscar verba e aumentar nossa receita, fomentando o comércio de Vila Velha, porque quanto mais o comércio vende, mais ele compra e mais pessoas ele se emprega no comércio, tanto no comércio como na indústria. Para a gente finalizar, candidato, outra queixa frequente da população são os alagamentos em Vila Velha durante o período de chuvas. O Maicon Júnior, que nas redes sociais é @MaiconJRL, ele pergunta qual é o plano de ação do senhor em relação a isso? Quais são as propostas para minimizar os impactos da chuva na cidade? Olha só, eu vou citar aqui alguns pontos de alagamentos que são mais simples de ser resolvido. Por exemplo, onde a gente já tem aqui a nossa sede, na entrada da Terceira Ponte, a gente tem aqui, depois do Moby Dick, um alagamento que, quando aquilo ali vira uma piscina, ninguém pode subir de carro. São coisas simples. Estou falando de um alagamento simples de resolver. O que poderia fazer? A gente poderia convocar a Guarda Municipal, fechar lá no Moby Dick para as pessoas não entrarem e fazer a Rua Sergipe, que está aqui do nosso lado, em frente à nossa casa, de mão subindo para a Terceira Ponte, em vez de passar dentro da piscina aqui do lado. Então, são coisas simples de fazer e eu acho que falta vontade do poder público. Em relação ao modo geral sobre alagamentos, que a gente sabe que Cobilândia fica debaixo d'água, entendeu? Toda vez que chove, olha, nós vamos buscar parceria e vamos buscar pessoas capacitadas para poder acabar com os alagamentos. Nós vamos buscar isso em outros países, tecnologia avançada de outros países para acabar com isso, porque dinheiro para isso não falta, não. Falta, às vezes, vontade e prefeito querendo contratar obras emergenciais. Por isso que a maioria deles não querem acabar com os alagamentos de Vila Velha. A Amsterdã, por exemplo, é 3 metros abaixo do nível do mar. Vila Velha é 30 centímetros. Então, assim, falta realmente mal vontade. Fala o português, claro, é mal vontade do gestor de não acabar com os alagamentos. A gente vai fazer grandes piscinas, entendeu? Dragar esses valões, entendeu? Melhorar a qualidade de vida do pessoal aqui de Vila Velha. Pode ter certeza que vocês vão ter um prefeito que não é político. Eu não fiz coligação com nenhum outro partido político. Eu te agradeço, Amarildo Lovato, pela entrevista e a gente fica por aqui. Muito obrigada. Obrigado a você e a todos que estão nos ouvindo.